Uma partícula de 0,34 kg se move no plano xy de acordo com as equações x de t e y de t, com x e y em metros e t em segundos. No instante t igual a 0,7 segundo, quais são a. o módulo e b. o ângulo em relação ao semi-eixo x positivo da força resultante a que está submetida a partícula, e c. qual é o ângulo da direção de movimento da partícula. Pessoal, aqui a gente tem as equações de posição em função de t. Então, a gente tem a posição em x e a posição em y. Ele quer a força, ele quer o módulo e o ângulo da força. Para isso, a gente precisa encontrar primeiro a aceleração. Para encontrar a aceleração, basta eu derivar duas vezes as funções de x de t e y de t. Então, é isso que eu vou fazer. Eu tenho a função x de t igual a menos 15 mais 2t menos 4t ao cubo. Se eu derivar uma vez, eu vou ter a velocidade na direção x. Derivada de constante, 0. Derivada de t dá 1, então eu vou ter 2 aqui. Derivada de t ao cubo dá t ao quadrado e o 3 cai aqui. Então, eu vou ter 3 vezes 4, 12, t ao quadrado. Se eu derivar mais uma vez, eu vou ter a aceleração na direção x. Derivada de constante é 0, menos t ao quadrado, derivada vira t e cai o 2 aqui. Então, 24t. Essa é a aceleração na direção x. Agora, na direção y, eu tenho y de t igual a 25 mais 7t menos 9t ao quadrado. Se eu derivar uma vez, eu vou ter a velocidade na direção y. Derivada de constante é 0, derivada de t é 1, então aqui eu tenho 7, menos, derivada de t quadrado, cai o 2 e fica t. Então, 2 vezes 9, 18t. Se eu derivar mais uma vez, eu vou ter a aceleração na direção y. Derivada de constante é 0, aqui eu tenho sinal de menos, derivada de t é 1, então, menos 18 metros por segundo ao quadrado. Na direção y, eu tenho uma aceleração constante, e na direção x, eu tenho uma aceleração dependente de t. Ele fala para a gente que quer a força no instante t 0,7 segundo. Então, eu vou substituir t aqui. A aceleração na direção x em 0,7 segundo é igual a menos 24 vezes 0,7. Isso vai dar menos 16,8 metros por segundo ao quadrado. Na direção y, a aceleração não depende de t. Então, a y de 0,7 vai ser menos 18 metros por segundo ao quadrado. Agora, eu consigo encontrar as forças na direção x e na direção y. Então, Fx vai ser igual a 0,34, que é a massa, vezes menos 16,8. Isso daqui vai dar para a gente menos 5,7 newtons. Na direção y, eu vou ter a massa 0,34 vezes menos 18. Então, Fy vai ser menos 6,1 newtons. Agora, observem aqui. Eu tenho Fx no eixo x, apontando para o semi-eixo negativo, porque a força é negativa, de menos 5,7 newtons. E Fy de menos 6,1 newtons, apontando na direção do semi-eixo y negativo, porque a força é negativa. Agora, ele pergunta para a gente o módulo
ele quer o módulo desse vetor aqui do meio, que é o vetor F, que é o total, é a força resultante. Esse F aqui é a hipotenusa desse triângulo. E esse triângulo tem catetos Fx e Fy. Então, eu vou fazer F igual a 5,7 ao quadrado, mais 6,1 ao quadrado, e vou tirar raiz disso. Isso daqui vai ser igual a 8,3 newtons. Esse daqui é o módulo da nossa força. E a direção é essa direção aqui, apontando para o terceiro quadrante do nosso plano XY. Na letra B, ele pergunta para a gente qual que é o ângulo em relação ao eixo X positivo, ao semi-eixo X positivo. Eu vou calcular esse ângulo aqui, θ. Se eu fizer tangente do ângulo θ, eu vou ter cateto oposto, menos 6,1, dividido por cateto adjacente, menos 5,7. Isso daqui vai dar um ângulo de 47 graus. Então, esse ângulo aqui é 47. Se eu reproduzir ele desse lado, esse ângulo aqui é 47 graus. Mas o exercício me pede o ângulo com o semi-eixo positivo. Então, esse ângulo aqui. Esse ângulo eu vou chamar de φ. Então, eu digo que θ mais φ é 180 graus. Então, φ vai ser igual a 180 menos 47. φ é igual a 133 graus. Só que o vetor se deslocou do semi-eixo x positivo até onde ele está, no sentido horário. Portanto, esse nosso ângulo aqui é negativo. Então, a resposta é menos 133 graus para a letra B. Na letra C, ele pede para a gente o ângulo da direção do movimento. Direção do movimento, a gente está falando de vetor velocidade. Antes da gente encontrar o ângulo, a gente precisa encontrar qual que é a velocidade nesse ponto. Então, Vx, a gente tinha visto lá que é 2 menos 12t ao quadrado. Se eu substituir o t por 0,7, que é o nosso instante, vai ficar 12 vezes 0,7 ao quadrado, e Vx vai ser igual a menos 3,9 metros por segundo. Com Vy, a gente vai ter 7 menos 18 vezes 0,7. Então, Vy vai ser igual a menos 5,6 metros por segundo. Agora, aqui no gráfico, então, a gente tem Vx menos 3,9, apontando na direção do semi-eixo negativo de x. E Vy menos 5,6, também apontando na direção do semi-eixo negativo de y. E a gente tem o vetor aqui, v. Então, a gente vai encontrar esse ângulo aqui, θ. Tangente de θ é igual a cateto oposto, menos 5,6, dividido por cateto adjacente, menos 3,9. Isso daqui vai dar para a gente um θ de 55 graus. Só que, assim como no outro caso, esse θ não é em relação ao semi-eixo positivo. Ele é em relação ao semi-eixo negativo.
Então, eu vou calcular esse outro ângulo aqui, φ. Φ mais θ é igual a 180 graus. Então, φ vai ser igual a 180 menos 55. Φ é igual a 125 graus. Esse ângulo aqui é esse que eu marquei aqui, o ângulo φ. O vetor se deslocou no sentido horário. A gente está olhando o ângulo no sentido horário. Então, esse ângulo aqui é negativo. Nossa resposta é φ igual a menos 125 graus em relação ao semi-eixo x positivo. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução. Peço que se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem o vídeo. Bons estudos e até a próxima!